Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos relembrar hoje a aula sobre classes de aproximabilidade. Para isso, vamos lembrar a definição de um problema de otimização. Todo problema de otimização tem 4 ingredientes, um conjunto de instâncias. Para cada instância I, há um conjunto de soluções, só o I. Para cada solução S de uma instância I, nós temos um valor associado a essa solução, o valor S, que é um número positivo, modo que zero. E há também o tipo do problema, minimização ou maximização. O objetivo do problema é, dado uma instância I, encontrar uma solução ótima, S, do conjunto de soluções da instância I. E o que é uma solução ótima? É uma solução com valor mínimo ou valor máximo, dependendo do tipo do problema. O tipo, minimização ou maximização. O valor ótimo de uma instância I, OPTI, é o valor de uma solução ótima. O valor máximo ou valor mínimo, dependendo do tipo. E aqui nós temos a definição padrão de algoritmo alfa-aproximativo que temos visto até hoje. Um algoritmo A para um problema de otimização é alfa-aproximativo se produz uma solução AI, dado uma instância I, AI é uma solução da instância I, tal que o valor dessa solução é menor ou igual a alfa vezes o ótimo, se for um problema de minimização, e nesse caso o alfa é maior ou igual a 1, ou o valor AI é maior ou igual a alfa vezes o ótimo, se for um problema de maximização, e nesse caso o alfa menor ou igual a 1. Ou seja, problema de minimização, o alfa maior ou igual a 1, problema de maximização, alfa menor ou igual a 1. A solução, a definição padrão de algoritmo alfa aproximativo, né? Hoje vamos ver uma definição alternativa para algoritmo alfa aproximativo. Para isso, precisamos da definição de performance ratio, ou razão de aproximação, de uma solução de uma instância. Dada uma instância I e uma solução S dessa instância I, seja RIS o máximo entre o ótimo da instância dividido pelo valor da solução ou o valor da solução dividido pelo ótimo. Como é um valor sobre um valor ou seu inverso, e os valores são sempre positivos, esse número, é claro, é sempre maior ou igual a 1. Isso é chamado performance ratio, vamos chamar aqui de razão de aproximação ou qualidade de uma solução. Tá? E aqui a definição alternativa de algoritmo alfa aproximativo. Um algoritmo A para um problema de otimização é alfa aproximativo, e nesse caso o alfa sempre vai ser um número maior ou igual a 1, se produz uma solução AI, tal que a razão de aproximação dessa solução é menor ou igual a alfa para toda a instância I. É claro que esse número é maior ou igual a alfa, mas é sempre maior ou igual a 1. Né? Então, a razão de aproximação de uma solução é sempre entre 1 e alfa. Né? Essa definição alternativa aqui, né, embora possa parecer confuso com a definição antiga, sempre ficará no contexto se estamos lidando com uma definição ou outra. Né? Essa divergência de definições ocorre entre pesquisadores da área de aproximabilidade. O livro do Vazirani usa a definição padrão, antiga, nas aulas passadas. O livro do Ausiello usa a definição nova, essa definição que estamos definindo agora, né? No tópico das reduções que preservam a aproximação, que é o tema da aula de hoje, né? Reduções entre problemas de otimização, reduções que preservam a aproximação, a definição nova é mais útil. De qualquer modo, elas são intercambiáveis, dá para traduzir uma em outra. Né? É importante conhecer e saber lidar com ambas, porque existem autores de livros e de artigos que trabalham com uma e outros autores de livros e artigos que tratam com outra. Então, é bom conhecer ambas as definições, tá? Então, aqui, de novo, né? É importante essa definição de razão de aproximação. Os valores são sempre maiores ou iguais a 1. E aqui uma frase importante. Ou seja, um algoritmo tem fator de aproximação alfa se sempre produz uma solução com razão de aproximação menor ou igual a alfa, nessa definição alternativa que vamos seguir nessa aula, tá? Tanto fator de aproximação é um termo mais usado para algoritmo, razão de aproximação é mais para solução de uma instância, né? Então, o algoritmo tem fator de aproximação alfa, nesse caso, seguindo essa definição nova, se sempre produz uma solução com razão de aproximação menor ou igual a alfa. A alfa é sempre um número maior ou igual a 1. Tá? Aqui, só para fazer uma ideia, tentando comparar com a definição antiga, problemas de minimização, as definições coincidem. Problema de minimização, o alfa é sempre maior ou igual a 1.
É o mesmo fator de aproximação. A diferença está no problema de problemas de maximização, onde as definições convergem. Os fatores de aproximação são inversos. Por exemplo, o algoritmo Maxat-Johnson, que nós já vimos, era 0,5 aproximativo, é um problema de maximização. Nessa definição alternativa, ele será o inverso de 0,5, que é 2 aproximativo. O algoritmo Maxat-GW, de Guemans-Williamson, era 3/4 aproximativo, 0,75. A definição nova será 4/3, que é igual a 1,333 aproximativo. O algoritmo Max-Cut de Guemans-Williamson, 0,878 aproximativo, da aula de programação semidefinida, né? A definição nova será o inverso de 0,878, que é 1,138 aproximativo. O algoritmo Max-2SAT-FG, né, que só foi mencionado, ele é 0,931 aproximativo. Na definição alternativa, será o inverso disso, 1,074 aproximativo. Quanto mais próximo de 1, esse aqui mais próximo de 1. Só que aqui menor ou igual a 1, a definição antiga, para problema de maximização. E na definição alternativa, sempre, tanto minimização como maximização, maior ou igual a 1. É claro que quando o valor do performance ratio, razão de aproximação de uma solução, for exatamente igual a 1, isso quer dizer que o valor da solução é ótimo, ou seja, a solução é ótima. Se a razão de aproximação for 1, nós temos uma solução ótima, tá? Perfeito. Vamos relembrar agora, assumindo P diferente de NP, alguns resultados que vimos até esse momento na disciplina, né? O problema da mochila tinha um FPTAS, um esquema de aproximação em tempo completamente polinomial, né? Polinomial em N e também em 1 sobre epsilon. Aí ele obtém um algoritmo 1 mais epsilon aproximativo. Problema de escalonamento com um número fixo de máquinas, também tem um FPTAS. Escalonamento com um número qualquer de máquinas, tem um PTAS, esquema de aproximação em tempo polinomial. O algoritmo obtido não era polinomial em 1 sobre epsilon. 1 sobre epsilon está aparecendo aqui no expoente, né? Certo? O problema bin Pecking, ele tinha um PTAS assintótico, mas não oficial. Ele tem algoritmo 1.7 aproximativo, ele está na classe APX, mas ele é 1.5 menos epsilon inaproximável em tempo polinomial, para qualquer epsilon maior do que zero. Se P é diferente de NP, é claro, né? Estamos assumindo isso. O caixeiro viajante euclidiano tinha um PTAS, o caixeiro viajante métrico tinha um algoritmo de Christofides, 1.5 aproximativo. O caixeiro viajante normal, nós vimos que ele era alfa-n inaproximável em tempo polinomial para qualquer função polinomial alfa-n, o fator de aproximação, tá? O set cover, ele é ln de n mais 1 aproximável em tempo polinomial, mas é ln de n menos epsilon inaproximável em tempo polinomial para qualquer epsilon maior do que zero. Um resultado bem recente, 2015. E os problemas max-click e min-color são n aproximáveis, é um algoritmo trivial, apenas dá uma cor diferente para cada vértice, no caso de coloração mínima, né? Ou no caso de max-click, pegar apenas um vértice, mas um resultado novo de 2006 de Zuckerman provou que esses dois problemas são n elevado a 1 menos epsilon inaproximáveis em tempo polinomial para qualquer epsilon maior do que zero. Tá? Aqui relembramos que desses problemas todos, quase todos são de minimização. O único de maximização desse slide é o problema max-click. Aqui relembramos que na notação anterior, a frase acima quer dizer que o problema max-click é 1 sobre n aproximável, ao invés de n aproximável, mas é n elevado a epsilon menos 1, ao invés de n elevado a 1 menos epsilon, inaproximável em tempo polinomial. Mas na notação atual, né, alternativa para o algoritmo alfa aproximativo, está ok essa frase, tá? Então, só fazendo um paralelo entre as duas definições. Isso é bom porque podemos colocar numa mesma frase problemas de maximização, como max-click, e problema de minimização, como min-color, ok? Perfeito. Agora vamos relembrar as classes de aproximabilidade. A classe NPO são os problemas de otimização razoáveis, né? E o que é um problema de otimização razoável? É um problema que é possível reconhecer instâncias em tempo polinomial. Dada uma instância já reconhecida, é capaz de reconhecer uma solução em tempo polinomial também. E dada uma solução reconhecida de uma instância reconhecida do problema, somos capazes de calcular o valor dessa solução em tempo polinomial. Além disso, as soluções não podem ser tão maiores do que as próprias instâncias.
tem que ter um tamanho limitado por um polinômio no tamanho da instância. Então, é o que nós esperamos de razoabilidade de um problema de otimização. As soluções não podem ser de tamanho exponencial, por exemplo, no tamanho da instância, tem que ter um tamanho limitado por um polinômio. Em tempo polinomial, nós temos que saber reconhecer instâncias, reconhecer soluções de instâncias e saber calcular valores de soluções. Perfeito. PO são os problemas fáceis entre os razoáveis, ou seja, são os algoritmos, aqueles que têm algoritmo exato polinomial. A classe APX são aqueles problemas razoáveis de otimização que têm um algoritmo de tempo polinomial alfa aproximativo para alfa constante. 2 aproximativo, 3 aproximativo. Poli-APX, nós já vimos, são aqueles problemas razoáveis, os NPO, que têm um algoritmo de tempo polinomial com fator de aproximação alfa n polinomial também. É uma função polinomial, o fator de aproximação. Não só o tempo é polinomial, como o fator de aproximação é uma função polinomial. O log APX é a mesma ideia, só que a função relativa ao fator de aproximação é uma função logarítmica. O fator de aproximação é da ordem de log n. Tá? PTAS se refere à classe dos problemas que tem um PTAS. A sigla PTAS serve tanto para designar o esquema de aproximação em tempo polinomial, Polynomial Time Approximation Scheme, como a própria classe dos problemas NPO que tem um PTAS. E relembrando o que é um PTAS, é um algoritmo alfa-epsilon para cada racional epsilon maior do que zero, que dado uma instância i, esse algoritmo é polinomial no tamanho da instância e retorna uma solução, valor de AI, que é igual a 1 mais ou menos epsilon do ótimo da instância, tá? Perfeito. E o que é um FPTAS? São os problemas que têm um FPTAS, esquema de aproximação em tempo completamente polinomial. Além de ser polinomial no tamanho da instância, também é polinomial em 1 sobre epsilon. Nós já vimos isso. Por essas definições, nós já vimos que a classe dos fáceis, PO, estão contidas em FPTAS, que está contida em PTAS, que está contida em APX, que está contida em log APX, está contida em poly APX, que está contida em NPO. Tá? Perfeito. Aqui uma definição alternativa para esquema de aproximação polinomial, só para colocar nessa nova definição que estamos usando, quer dizer que o performance ratio da solução devolvida pelo esquema de aproximação em tempo polinomial, né, pelo algoritmo, ou seja, a razão de aproximação da solução é menor ou igual a 1 mais epsilon. Nós sabemos que esse número de razão de aproximação é sempre maior ou igual a 1. Então, vai ser sempre um número entre 1 e 1 mais epsilon, a razão de aproximação da solução retornada pelo algoritmo. Quanto mais próximo de 1, mais próximo do ótimo. E 1, nós temos um algoritmo exato. Né? Perfeito. Aqui alguns exemplos de problemas nessas classes. O problema do caixeiro viajante é razoável, está na classe NPO. O problema do menor caminho, árvore geradora mínima, tem algoritmos exatos, algoritmo de Dice, algoritmo de Prin, algoritmo de Kruskal. O problema do bin packing, vertex cover, caixeiro viajante métrico, nós vimos algoritmos de tempo polinomial com fator de aproximação constante, está na classe APX. O max click min color tem aquele algoritmo trivial que eu falei, N aproximativo, então na classe poly APX. O set cover, já vimos que ele tinha um algoritmo LN de N mais 1 aproximativo, ou seja, está na classe log APX. Escalonamento mínimo, caixeiro viajante euclidiano, tem esquema de aproximação polinomial, e nós vimos que o problema da mochila e também o escalonamento mínimo com número fixo de máquinas tem FPTAS. Perfeito. Apesar disso, estão contidos, mas são diferentes essas classes, né? Nós vimos que o caixeiro viajante, se P é diferente de NP, estamos assumindo aqui, ele não tem fator de aproximação polinomial, em tempo polinomial também, ou seja, ele está aqui, mas não está aqui, então aqui está contido mais diferente. O bin packing, ele está na classe APX, mas não tem PTAS, pois é 1.5 menos epsilon inaproximável. O poly APX, os problemas max click e min color não pertencem a log APX, pois são n elevado a 1 menos epsilon inaproximáveis, então aqui está contido, mas diferente. Log APX set cover não pertence a APX, né, porque ele está em APX, mas provavelmente não está em APX, se P é diferente de NP, claro. Se P é diferente de NP, então certamente ele não está. O escalonamento mínimo, nós já vimos que não está em FPTAS, ele está em PTAS, mas não está em FPTAS. E o problema da mochila é um problema NP difícil, ele está em FPTAS, mas não está em
PO, se P é diferente de NP, claro, né? Então, todos estão contidos, mas diferentes. Perfeito, nós já vimos isso tudo nas aulas passadas. Agora queremos ver alguns problemas mais difíceis dessas classes. Por exemplo, os problemas APX difíceis, os problemas NPO difíceis, os problemas log APX difíceis, os problemas poly APX difíceis. Aqui vamos chegar à conclusão que o problema Maxat, por exemplo, ele é um problema APX difícil, tá? O bin packing também é APX difícil. Aqui o set cover será log APX difícil. O click, o poly APX difícil. E o caixeiro viajante, NPO difícil. Para essas definições de dificuldade e completude em classes, nós precisamos da noção de redução entre problemas de otimização, que é diferente da noção de problemas entre problemas de decisão, né? O que é uma redução entre problemas de otimização? É dado por um par FG de funções. Nós precisamos de uma função f que traduz instâncias do problema P1, uma instância i, por exemplo, do problema P1, aqui é o conjunto de instâncias, traduz para uma instância fi no problema P2. E precisamos também de uma função g, polinomial também, que dada uma solução de fi no problema P2, né, traduz para uma solução GIS do problema I, da instância I no problema P1. Ok? É interessante que, nessa noção de redução, P1 se reduz a P2 numa definição genérica R, que além de ter essa função f e g, satisfazendo essa transformação de instâncias do problema 1 em instâncias do problema 2 e soluções do problema 2 em soluções do problema 1, também satisfaçam restrições adicionais, que vai depender do tipo da redução, tá? Perfeito. Por que essa ideia de redução é importante? Para a gente poder usar, obter um algoritmo do problema 1, o problema 1 dado um algoritmo no problema 2. Qual é a ideia? Dado uma instância do problema 1, traduz para uma instância do problema 2. Se tiver um algoritmo A2 que obtém soluções do problema no problema 2, a gente poderia aplicar esse algoritmo, obtém uma solução no problema 2, depois aplica a função G e obtém uma solução no problema 1. Esse procedimento, F com A2 com G, essa composição desses algoritmos, dá um algoritmo A1 para o problema 1. Como aqui é tempo polinomial? Aqui é tempo polinomial. Se o A2 for polinomial também, todo esse procedimento será em tempo polinomial. Nós precisamos ainda ter algum tipo de garantia que se a solução S tiver um bom razão de aproximação, a solução G e S também terá. Então, é isso que vai determinar as próximas reduções que vamos ver, né? Então, vamos começar com as reduções mais simples. Não vamos ter que decorar todas elas, né? Vou ver algumas, mas vamos chegar no final nas mais importantes, que serão as utilizadas mesmo. Primeiro, a redução strict. P1 se reduz a P2 na redução strict se a razão de aproximação no problema 1 for menor ou igual à razão de aproximação no problema 2. Ou seja, se a razão de aproximação no problema 2 implicar, né, for menor ou igual a R, então no problema 1 também será menor ou igual a R. Isso é muito bom, né? Então, a qualidade da solução no problema 1, no problema 2, vai implicar a mesma qualidade no problema 1. Isso é bom, uma redução muito forte. Perfeito. A redução contínua, ela já é uma redução mais fraca, né? Ela permite que, se no problema 2 tiver uma razão de aproximação R, no problema 1, a razão de aproximação será alfa vezes R, onde alfa é um número maior ou igual a 1. Por exemplo, se alfa for 2, se o R for 1, se a solução no problema 2 for a solução ótima, no problema 1 será duas vezes, né? Será 2. Duas vezes o ótimo, ou metade do ótimo, independência de maximização, minimização, mas não será ótimo, né? Redução contínua não será necessariamente ótima, tá? Então, a redução contínua, ela é mais fraca do que a redução strict. Perfeito. E a redução é uma redução relativa ao erro, né? Redução é. O erro seria o quê? A razão de aproximação menos 1. Quanto mais próximo de 1,
está chegando perto do ótimo. Então, R menos 1, que seria aqui o erro, por isso que a redução quanto mais perto de zero, melhor. Ou seja, se a razão de aproximação de uma solução no problema 2 for R, no problema 1 será 1 mais alfa vezes R menos 1. Isso quer dizer o quê? Se R for 1, por exemplo, solução S no problema 2 for ótimo, no problema 1, 1 menos 1 dá 0, alfa vezes 0 dá 0, também será o ótimo. Então, ela é mais forte do que a redução contínua, né? Perfeito? Soluções ótimas no problema 2 geram soluções ótimas no problema 1, na redução E, e na redução strict também. A redução contínua, não necessariamente, será 2 vezes R, ou se R for 1, 2 vezes 1. Então, quanto mais próximo de 1, aqui na redução E, mais próximo de 1 também no problema 1, né? Então, com isso, nós podemos ver facilmente que a redução strict implica a redução E, que implica a redução contínua. Como é que a gente mostra isso? Aqui a primeira coisa é que, se vale a redução strict, a gente pode ver facilmente que basta fazer alfa igual a 1. Se alfa for 1, quer dizer o quê? Aqui vai ficar 1 mais R menos 1, 1 cancela com 1, vai ficar só o valor R. Está aqui o valor R, né? Perfeito. Se vale o strict, vale a AP. Agora vamos ver, se vale a AP, vale a contínua. Por quê? Porque basta fazer aqui essas continhas, vai ficar alfa vezes R, está aqui, alfa vezes R, menos alfa vezes 1, que dá alfa. Como alfa é um número maior ou igual a 1, esse número é menor ou igual a alfa vezes R. Está aqui, alfa vezes R. Então, redução strict implica a redução E, que implica a redução contínua, tá? Perfeito. Aqui um exemplo da utilidade dessas funções, né? De novo, vamos querer provar que se o problema P1 se reduz ao problema P2 na redução contínua e P2 é APX, então P1 é APX. Como é que a gente faz? Aquela mesma ideia. P1 se reduz a P2, quer dizer que tem a função f polinomial, a função g polinomial. P2 pertence a Px. Existe um algoritmo A2 de tempo polinomial que, dada uma instância, obtém uma solução. Claro. Então, vamos fazer aquele procedimento que eu falei há pouco, para obter o algoritmo A1, e vamos mostrar que ele é polinomial. Aqui está. Temos a função f polinomial, tempo n elevado a para alguma constante a. O algoritmo A2, já que o P2 está em APX, é n elevado a b para alguma constante b, e ele será R aproximativo, né, para algum R fixo, algum R constante, já que ele está em APX. O algoritmo G tem tempo polinomial n elevado a c. Esse n, estou assumindo que é o tamanho da instância do algoritmo G. Aqui esse n é o tamanho da instância do algoritmo F. Aplicando esse procedimento, quando fizermos a passagem daqui para cá, da instância do problema 1 para a instância do problema 2, o tamanho da instância será no máximo O de n elevado a e o tempo O de nzinho elevado a. Quando aplicarmos aqui o algoritmo A2, como ele tem tempo O de nzão elevado a b, então que será O de nzinho elevado a vezes b. Tanto o tamanho da solução, quanto o tempo de execução do algoritmo A2. Tá? Aplicando o algoritmo G, a sua instância vai ter tamanho, no máximo, O de uma função O de n elevado a b, né? Limitado por O de n elevado a b, a vezes b. Aplicando o algoritmo G, que é O de n elevado a c, nós teremos tempo e tamanho dessa solução, O de nzinho elevado a abc, onde nzinho é o tamanho da instância i original. Tá? Ou seja, o tempo é polinomial, já que a, b e c são polinomiais. Perfeito. Além de ser polinomial, nós temos que a razão de aproximação R, aqui, na redução contínua, implica a razão de aproximação alfa R, onde alfa é número maior ou igual a 1. Isso quer dizer que esse algoritmo 1 será alfa R aproximativo. Como R é constante e alfa é constante, alfa R é constante, o algoritmo A1 implica que o problema P1 está em APX. É um algoritmo polinomial com fator de aproximação constante, tá? Perfeito. No caso da redução E, nós conseguimos provar algo mais forte. Se o problema P2 está em PTAS, o problema P1 está em PTAS. Aqui é a mesma ideia, função f, polinomial, né? Função A2 de tempo polinomial também,
e a função g de tempo polinomial. Só que aqui, o R aproximativo, o R aproximativo aqui no A2 implica um fator de aproximação 1 mais alfa vezes R menos 1. É a definição da redução AP. Redução E. Não é isso? Ok? Aqui está a definição. Vamos relembrar aqui rapidamente. Né? Então, valendo isso, nós temos o quê? Aqui está. Se aqui é R, aqui será 1 mais alfa vezes R menos 1. Se R for 1 mais epsilon, por exemplo, aqui será 1 mais alfa vezes epsilon. 1 mais alfa epsilon, está tendendo a 1. Ou seja, se a gente consegue um esquema de aproximação polinomial para A1, dado um esquema de aproximação polinomial para A2. Isso quer dizer que o problema P1 é PTAS, ok? E, além do mais, também conseguimos provar, para essa redução E, o FPTAS. A mesma ideia, razão de aproximação R, 1 mais alfa R menos 1. Aqui será um algoritmo polinomial em N, no tamanho da instância, e também em 1 sobre epsilon, né? Então, a gente consegue, com esse procedimento todo, obter um algoritmo, né? Um esquema de aproximação em tempo completamente polinomial para o problema P1, tá? Então, a redução E tem essa propriedade boa, né? Que se P1 se reduz a P2 e P2 está em PTAS, então P1 está em PTAS. Se P2 está em FPTAS, P1 está em PTAS, tá? E a redução contínua tem a propriedade boa de que se P1 se reduz a P2 na redução contínua e P2 se reduz, se P2 é APX, então P1 é APX, tá? Com isso, a gente pode provar também as contrapositivas, né? Se P1 não está em APX, P2 não está em APX. Se P1 não está em PTAS, P2 não está em PTAS. Se P1 não é FPTAS, P2 também não é FPTAS nessas reduções. E uma propriedade muito importante é que todas essas reduções, inclusive a strict, que eu não coloquei aqui, mas também vale para ela, são transitivas. Se P1 se reduz a P2, P2 se reduz a P3, então P1 se reduz a P3, tá? Como é que a gente prova isso? Aqui no caso da redução contínua, P1 se reduz a P2, P2 se reduz a P3, então P1 se reduz a P3. P1 se reduz a P2 quer dizer que existe uma função F1 e uma função G1, como definimos antes. Transforma instâncias de um no outro, soluções do segundo no primeiro. P2 se reduz a P3, então tem uma função F2 e uma função G2, transforma instâncias de P2 em instâncias de P1, soluções de P2 em P3, e soluções de P3 em soluções de P2. Aplicando aqui a composta dessas funções, F1 e F2, e a composta dessas funções, G2 e G1, nós conseguimos uma função F polinomial, já que F1 e F2 são polinomiais, a composição de polinômios é um polinômio, então essa função composta é polinomial, essa função composta do G também é polinomial, conseguimos funções f e g polinomiais, então P1 se reduz a P3, tá? Perfeito. Aqui, voltando àquele resultado que nós já vimos, P1 se reduz a P2 na redução contínua, P2 é da classe APX e P1 é da classe APX. Nós concluímos aqui que esse algoritmo era O de n elevado a ABC, um tempo polinomial, aqui alfa R aproximativo, né? Tem apenas uma fraqueza nessa redução contínua aqui. Nós poderíamos torná-la uma redução mais forte, porque esse algoritmo R aproximativo, ele pode depender, o tempo dele, não só do tamanho da entrada, mas pode depender também do R, né? Aqui poderia ser um algoritmo n elevado a 1 sobre epsilon, por exemplo, né? Onde o R seria 1 mais epsilon, ou n elevado a 1 sobre R menos 1, né? Poderia acontecer. Esse tempo aqui do algoritmo A2 poderia depender do fator de aproximação. Então, nessa composição de funções, a função f e a função g também poderiam depender desse fator de aproximação r, não só do tamanho da entrada n. Tá? Então, nós temos que obter uma redução mais forte. Ao invés de n elevado a sendo uma constante, uma função a de r. Aqui, ao invés de n elevado a b, poderia ser um polinomial que dependesse do fator de aproximação r. N elevado a br.
Aqui a função g poderia também depender do fator de aproximação r, né? Ok? Com isso, a gente transformaria a redução contínua numa redução mais forte, que eu vou chamar redução CO, uma contínua forte, ok? Aqui está a definição dela. O que é uma redução em problemas? Vamos fortalecer aqui a redução E, que vai se transformar na redução AP, e fortalecer a redução contínua para virar a redução contínua forte. Vou chamar redução CO, tá? E aqui a AP de Approximation Preserving, tá? É o fortalecimento da redução E, tanto é que vamos ter isso, a redução E vai implicar a redução AP, e aqui um fortalecimento da redução contínua, por isso nós vamos ter essa implicação aqui, tá? Então vamos lá. Ao invés de ser apenas uma função f que transforma instâncias do problema 1 em instâncias do problema 2, e a função g, soluções do problema 2 em soluções do problema 1, nós vamos ter uma função para cada r maior ou igual a 1 racional. fr e gr serão funções computáveis de tempo polinomial também. Então, para toda instância i de P1, FRI é uma instância de P2, a mesma ideia, a única diferença é esse Rzinho aqui embaixo. E para cada solução S de FRI em P2, transforma uma solução GRS do problema P1. Tá? Tá ok, para toda instância I de P1 e toda solução S de FRI em P2, nós temos que, se a razão de aproximação da solução no problema 2 for menor ou igual a R, então a razão de aproximação da solução obtida no problema 1 é menor ou igual a alfa vezes R. É a mesma definição da redução contínua, o C maiúsculo, a única diferença é que eu tenho agora uma função para cada R, né? E não só uma função, né? Ao invés de ter aqui uma função apenas f, que não depende do R, para cada R eu posso ter uma função fr que transforma instâncias do problema 1 no problema 2 e soluções do problema 2 em soluções do problema 1, tá? Depende do R. Com isso ela fica uma definição mais forte, ok? Vamos lá, então, FG não são apenas mais uma função apenas, é uma família de funções, uma função para cada R maior ou igual a 1 racional. Para a gente poder ter essa possibilidade do tempo, né, desses algoritmos poderem depender do R. É claro que aqui nós esperamos que quanto menor o R, quanto mais próximo de 1, o algoritmo pode ir ficando mais difícil, vai ficando com o tempo maior, para um N fixo. Você fixa um certo N, o tamanho da instância, né? Quanto mais próximo de 1, está ficando cada vez mais exato, se aqui tivesse um PTAS, por exemplo, a gente espera que o algoritmo vai ficando mais difícil, um tempo maior, né? Quanto menor o R, mais próximo de 1, maior o tempo, né? É o mais razoável, tá? Perfeito. Então, aqui, como eu falei, é a mesma definição da redução contínua, só que ao invés de uma função f apenas, uma família de funções uma função para cada r. Tá? Então, se no problema 2, a razão de aproximação da solução é r, no problema 1, a razão de aproximação é alfa vezes r. Tá? Perfeito. E a redução AP é a mesma ideia da redução E, só que agora, mesma ideia, uma família de funções FR e GR, mas aqui o resultado é o mesmo. É por isso que nós temos essa hierarquia das funções. A redução strict implica a redução E implica a redução contínua, como antes já tínhamos visto, a redução esse fortalecimento implica a redução AP, e a redução contínua implica a redução contínua forte. Assim como vale essa implicação, aqui também vai valer essa implicação, já que o alfa é maior ou igual a 1. A ideia é a mesma, tá? Perfeito. As reduções mais importantes que vamos usar, a maioria dessas ninguém lembra, né? A mais importante é a redução AP e essa redução contínua forte aqui, tá? Mas o interessante que nós já vimos até agora é que a redução strict e a redução elas implicam que um problema é FPTAS, né? Se o problema P2 é FPTAS, o problema P1 é FPTAS. Agora, com relação à redução AP, que essa função FR, ela pode agora colocar o epsilon
no expoente, né? Essa função aqui poderia ter 1 mais epsilon no expoente. N elevado a 1 mais epsilon, por exemplo. Mesmo que aqui fosse um FPTAS, essa função aqui teria que ser bem comportada. Como não estamos restringindo isso, a redução AP, ela não ajuda a traduzir problemas em FPTAS. Então, se P2 está em FPTAS aqui, P1 não precisa estar em FPTAS. Mas na redução E, isso vale, já que a função F e G não dependem do R. Então, a strict e a redução E, relativa ao erro, elas implicam que se P2 está em FPTAS, P1 está em FPTAS. Elas são boas para FPTAS, né? A redução AP, a gente vai ver, na verdade, já está implícito aqui pela sua definição, que ela ajuda a provar resultados sobre PTAS. Se P2 está em PTAS, P1 também está em PTAS. Claro que essas duas anteriores, strict e P2 também, né? E essa contínua e a contínua forte ajudam a provar resultados em APX. Se o problema P2 está em APX, o problema P1 também está em APX. Isso vale para a contínua como a contínua forte, a redução CO, tá? Então, aqui estão as conclusões que nós tiramos. A redução contínua forte nos ajuda a provar resultados de APX e também das outras classes maiores, se um problema P1 se reduz ao problema P2, na redução contínua, aqui contínua também, redução contínua, se P2 está em APX, se P2 está em poly-APX, P1 está em poly-APX, se P2 está em poly-APX, log-APX, quer dizer, P1 também está em log-APX. A redução AP, que é aquele fortalecimento da redução E, se P2 está em PTAS, P1 também está em PTAS. Isso não vale agora mais para FPTAS, na redução AP, tá? Para FPTAS na redução E. E essas reduções novas também são transitivas. Se P1 se reduz a P2, se P2 se reduz a P3, então P1 se reduz a P3. Então está aqui a hierarquia interessante dessas reduções, que a mais forte de todas é a redução strict, que implica a redução E, que implica a redução contínua. A redução E do erro implica a redução AP, que é o seu fortalecimento, e a redução AP implica a redução contínua, o CO, contínua forte, assim como a redução contínua implica a redução CO, contínua forte. Existe ainda uma definição de redução, que é a redução PTAS, que eu não pretendo definir aqui, que alguns autores a utilizam, mas a maioria dos autores prefere a redução AP, é por isso que eu estou me restringindo apenas a ela, tá? Então, as nossas reduções principais serão a redução AP, a redução contínua, e, claro, alguns problemas são tão interligados que nós vamos conseguir uma redução strict. Então, essas serão as 3 reduções principais que serão utilizadas. Provando que um problema P1 se reduz ao problema P2 na redução strict, nós podemos provar praticamente tudo sobre eles, né? Se P2 é FPTAS, P1 também é, ou PTAS também é, se é APX, ou log APX, ou poly APX, está tudo provado aqui para o problema P1, né? Às vezes a gente não consegue uma redução strict, a gente precisa se concentrar num outro tipo de redução, uma redução AP, para provar que se o problema P2 é PTAS, o problema P1 também, ou uma redução contínua, para provar resultados sobre APX, log APX e poly APX. É claro que se conseguirmos para redução AP, isso vai implicar para redução contínua. Então, resumindo, tudo, a principal aqui seria conseguir uma redução strict, às vezes não é possível. Conseguindo uma redução AP, já conseguimos provar resultados para tudo, né? PTAS, APX, log APX, poly APX. Às vezes é mais fácil conseguir uma redução contínua. Por que é melhor uma redução contínua forte? Porque ela não obriga que soluções ótimas no problema 1, se R for 1, por exemplo, levem a soluções ótimas no problema, soluções ótimas no problema 2, não precisaremos levar em soluções ótimas do problema 1. Uma redução AP, nós temos que fazer isso. Então, por isso que a redução contínua, né, essa forte aqui, ela é mais relaxada do que a AP, tá bom? Perfeito. Então, os resultados que usamos todas essas definições para chegar à noção de APX completude e NPO completude. APX difícil, NPO difícil, tá? E para isso vamos precisar dessas definições. Um problema P2 é NPO difícil se todos os problemas da classe NPO se reduzem a ele, né, na redução contínua.
Um problema é poli-APX difícil se todos os problemas da classe poli-APX se reduzem a ele na redução contínua. Um problema é log-APX difícil se todos os problemas da classe log-APX se reduzem a ele na redução contínua. Essas três primeiras, redução contínua, basta, né? NPO difícil, todos os NPO se reduzem a ele. Poli-APX difícil, todos os poli-APX se reduzem a ele. Log-APX difícil, todos os log-APX se reduzem a ele na redução contínua. APX difícil, todos os problemas da classe APX se reduzem a ele na redução AP. Um problema é APX completo, se é da classe APX e é APX difícil. NPO completo, se é NPO e NPO difícil. E poli-APX completo, se é poli-APX e poli-APX difícil. Log-APX completo, se é log-APX e log-APX difícil, quer dizer, né? Se é da classe e é difícil naquela classe, tá? As conclusões que nós tiramos, se P é diferente de NP, é que se P2 é NPO difícil, ele não é da classe poli-APX. Por quê? Porque se ele for da classe poli-APX, olha só, vamos ver aqui essa conclusão. Imagina que nós temos um problema NPO difícil. Todos da classe NPO se reduzem a ele. Se ele for poli-APX, como aqui é uma redução contínua, provamos então que P1 é poli-APX, né? Certo? P1, se P2 é poli-APX, como aqui é uma redução contínua, P2 é poli-APX, P1 também é poli-APX. Como isso vale para todo NPO, NPO é igual a poli-APX, né? Só que como eu estou assumindo que P é diferente de NP, isso não acontece, então P2 não pode ser da classe poli-APX. A mesma ideia, se P2 é poli-APX difícil, então P2 não é log-APX. Se P2 é log-APX difícil, então P2 não é APX. Então, se P2 é APX difícil, P2 não é PTAS. E aí, vamos relembrar aqui rapidamente, ó. NPO difícil não pode ser poli-APX. Poli-APX difícil não pode ser log-APX. Log-APX difícil não pode ser APX. APX difícil não pode ser PTAS. Tá bom? Perfeito. Qual é a conclusão importante disso? Provando que um problema é NPO difícil, como o caixeiro viajante, provamos que ele provavelmente não tem fator de aproximação polinomial em tempo polinomial. Poli-APX difícil, ele não tem fator de aproximação logarítmico em tempo polinomial. Log-APX difícil, provavelmente em tempo polinomial não tem fator de aproximação constante. APX difícil, o problema provavelmente não tem esquema de aproximação em tempo polinomial, né? Perfeito, aqui estão as definições que eu acabei de mostrar. E como é que nós provamos que um novo problema é NPO difícil, poli-APX difícil, log-APX difícil ou APX difícil, sem ter que usar aqui as definições? Nós precisamos provar, né? Como é que eu provo que um problema P2 é NPO difícil? Eu tenho que encontrar um outro problema P1 e reduzir esse problema P1 para o problema P2, na redução contínua, tanto para a classe NPO, poli-APX e log-APX. Redução contínua forte, né? Provar que o problema P2 é NPO difícil, poli-APX difícil ou log-APX difícil, eu tenho que pegar um problema que já é NPO difícil, ou poli-APX difícil, ou log-APX difícil, e reduzir para o nosso problema na redução contínua. Provamos, então, que P2 é NPO difícil, poli-APX difícil, ou log-APX difícil. Para provar que é APX difícil, um problema novo P2, temos que pegar um problema que já sabemos que é APX difícil e reduzir para o nosso problema na redução AP. Tá bom? E só para mostrar que temos elementos em cada uma dessas classes, foi provado que o MaxSat é APX completo, o problema do caixeiro viajante é NPO completo, o problema click é poly-APX completo e o problema setCover é log-APX completo. Ok? É isso.